Tem também esta visão de que é um fogo por ser apagado neste momento? Bom, muito obrigado, boa noite e cumprimento aos colegas do painel e assim. Concordo plenamente com os dois colegas do painel o que disseram. Eu não iria na linha de um fogo por debelar. Não sou muito de metáforas, eu gosto de ser mais concreto. Nós temos problemas como país e, de facto, dizia o meu colega muito bem, Daniel Chapo deverá ser alguém que vai ter que ser o capitão e, ao mesmo tempo, quer dizer, conduzir a embarcação e depois vir tirar a água e ir acertando, portanto, o país até a estabilidade. Esta será uma governação, primeiro, de reconstrução não só do ponto de vista de infraestruturas e economia, mas também de reconstrução do tecido social. Um mandato de renovação do contrato social. A Frelimo, de 5 em 5 anos, renova o seu contrato social com o povo moçambicano. É uma renovação igual às outras? E por isso ia mesmo nessa linha. Esta vai ser um pouco diferente, extremamente diferente, pela magnitude do que nós vivemos nos últimos 2 meses. São 50 anos de independência. É o momento do balanço do que nós fizemos de 1975 a 2024 ou 2025 e daqui surgir uma nova nação. Eu penso que, como Frelimo, temos enormes desafios e um dos colegas dizia que aquele que não estiver preparado, é preciso dizer que não está em condições. Deverão haver profundas reformas dentro do partido, mas também dentro do aparelho do Estado para adequar à realidade de Moçambique de hoje. Os problemas, evidentemente, que nós conhecemos, somos integrantes dos problemas do país, não podemos negar. Portanto, eles foram crescendo e chegaram ao ponto de transbordar. Portanto, nós queremos uma nova Frelimo, um novo governo e que a sociedade se sinta de que, de facto, os 2 meses de tumultos, de protestos, de manifestação, de vandalização, de tudo isso que qualquer um possa dizer, tenham valido apenas. As pessoas não querem... Agora, um convite ao Silva Livone, não da OJM, mas cidadão moçambicano. Quais é que acha que devem ser os problemas? Diz que é preciso que se faça no início disse que não é de metáforas, mas depois recorreu a uma, disse que terá de ser um capitão que ao mesmo tempo vai tirar água do barco. Quais é que considera serem os problemas que se equiparam a esta retirada da água do barco que o capitão terá de fazer? Bom, primeiro é a questão do diálogo técnico. Diálogo técnico, o que é isso? O presidente Chapo precisa se encontrar com os vários segmentos da sociedade, os grupos sindicais, os profissionais, mas de forma muito clara e objetiva. Não ser mais um encontro daqueles que aparecem na televisão, a reportagem de que o Presidente da República reuniu com e não tem soluções. Tem que ser encontros... Acha que tem sido uma falha também esta nos últimos anos? Sim, temos falhado bastante. Houve bastante encontros, iniciativas, por exemplo, as conferências de investimento nas províncias e nos distritos a nível nacional, que só são uma reunião para as pessoas irem pôr crachá e voltamos e ninguém faz nada. Teremos que ir para questões concretas em que tudo o que for feito ou dito deve... Aliás, no próprio dia 15, eu tenho expectativa que o Daniel Chapo não faça um discurso romântico político. Ele tem que fazer um discurso técnico. Tem que trazer um discurso que vai fazer anúncios. Não é? Um discurso de anúncios, um discurso de esperança, que os moçambicanos, ao ouvirem os compromissos de Daniel Chapo no dia 15, então venham dali mesmo no seu discurso medidas fortes sobre que Moçambique nós vamos iniciar a construir. Mas também gostaríamos de ver, portanto, uma mudança naquilo que é a priorização da reforma, para além da reforma na administração pública. O nosso país tem que ir à reforma. Reforma da sociedade civil, reforma dos políticos, também reforma da pessoa humana. Uma pessoa que era primeiro-ministro em 1975 não tem as mesmas habilidades físicas, motoras, mesmo intelectuais, de discutir os problemas reais hoje. Os manifestantes hoje, a maior parte, são jovens. Esses jovens estão a protestar o quê? Custo de vida, estão a protestar falta de emprego. Uma pessoa moçambicana de 80, 90 anos, esse não tem problema de custo de vida, não tem problema de emprego, até pode ter, mas o tempo em que ele tinha que resolver esse problema já passou. Então, será que será uma governação concentrada na juventude? A questão da indústria extrativa. Chapo deverá trazer uma nova abordagem de como é que os recursos do Estado ou das várias entidades que captam receita para o Estado, nós aproveitamos. Não acha que está a pessoalizar um pouco e a trazer muita responsabilidade para uma única pessoa, sendo que o país é governado em 3 pilares, nomeadamente
o governo, o executivo, o parlamento, que também vai ser novo, e depois o poder judicial? Eu ia por aí nos órgãos de soberania. Há umas 2 semanas eu falei numa live sobre por que nós estávamos todos a nos apedrejar uns com os outros. Muitos moçambicanos não sabem como é que funciona o Estado. Para além de ser o Estado moçambicano, mas o Estado normalmente funciona, quando é como o nosso de direito democrático, funciona com as instituições. E as instituições têm aquelas de nível de classe A, podemos assim se quisermos, que é os órgãos de soberania. O papel da Assembleia da República, por exemplo. Nós estamos aqui amarrados... O conhecimento adquire-se também por via de uma educação focada para esta questão. mesmo nesta questão. O papel da Assembleia da República na reforma das políticas públicas, sobretudo no setor da educação, da saúde, da segurança, mas também da indústria extrativa. Muitas das vezes, nós, os moçambicanos, assistimos ao debate parlamentar como um sítio onde as pessoas discutem pessoa, bancada, não discutem na profundidade. A questão da lei eleitoral. Devíamos logo agora, nessa 10ª legislatura, ver que lei eleitoral nós queremos. Então, a Assembleia da República, enquanto órgão legislativo e órgão de soberania, tem esse papel crucial de, com base na realidade que nós vivemos, os nossos deputados devem, nesta 10ª legislatura, ser efetivamente os porta-vozes do povo. Se o povo está a ir à presidência, está a ir às instituições, é porque o deputado não tem impacto na vida do dia a dia do cidadão. Portanto, nós precisamos de uma Assembleia da República que pegue na lei do Sistema Nacional de Educação, na visão, por isso eu dizia, pessoalizou muito para o Chapo, porque ele é o presidente, é a pessoa que deverá, em primeira instância, defender essas políticas, mas é preciso que o Parlamento veja onde é que está a morrer a nossa educação. E nem que seja para sentar um mês inteiro a discutirmos a questão da educação. Depois irmos ver a questão da saúde. O presidente eleito muito bem disse, era do seu bom tom, que essas 3 áreas fossem soberanas. E por que isso é importante? É preciso que o Parlamento, mas outros órgãos de soberania, ajudem a República de Moçambique a compreender de que, se nós conseguirmos comprar, infelizmente um dos armazéns foi queimado, teremos que voltar a reabilitar, aquilo que eu dizia, fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, mas precisamos discutir quem é que deve e quanto é que devemos dar à saúde. Quem é que deve e quanto é que devemos dar à educação. Nós não podemos chegar numa altura em que, por exemplo, só para terminar, no Ministério da Educação, aquele edifício todo está cheio de, como é que se diz, consultores ou auditores de programas dos parceiros de cooperação. Eles é que decidem quem tem que produzir o livro, é que decidem em que mês este livro produzido e onde foi produzido deve chegar a Moçambique. Por isso depois desequilibra-se com o nosso calendário letivo. O livro chega em setembro, porque setembro é o calendário letivo do país onde produziram o livro. O livro chega com província de Tete a ser Gaza, porque a pessoa que produziu o livro não está em Moçambique, não conhece a realidade de Moçambique. Portanto, nós precisamos de fazer reformas profundas nesse... E acha que esta questão das reformas é a mais urgente ou há outras coisas urgentes que devem ser feitas nestes primeiros 100 dias, por exemplo? Nos primeiros 100 dias, a reforma vai se estudar, é um estudo que tem que ser feito a médio e curto prazo. Mas nesses primeiros 100 dias, o governo, o parlamento, devem tomar medidas profundas. Por exemplo, nós temos a questão da economia. Hoje os empresários faliram. Dizia muito bem, se conseguirmos pagar as dívidas, mas também se não tivermos no Tesouro disponibilidade orçamental suficiente ou de dinheiro suficiente para pagar as dívidas, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, a questão das portagens, que hoje não sei se é legal ou não é legal, ou fugiram. Podemos estender até, por exemplo, mais 30 dias sem os transportadores pagarem portagem. Podemos, por exemplo, decidir, não sou do governo. Defende que a suspensão das portagens deve manter-se por mais algum tempo? Por algum tempo, para poder as empresas, os transportadores, o cidadão moçambicano, poder recuperar-se. Mas as portagens também são empresas. Sim, são empresas cuja missão é arrecadar receitas para o funcionamento do Estado. Mas nós estamos numa situação de emergência, numa situação complicada, em que nós mesmo como Estado precisamos também de aliviar o bolso do cidadão. Qual é o critério que se vai usar para definir que, olha, em nome destas empresas podemos sacrificar aquelas? Ou entende que há portagens que cobram dinheiro e não utilizam para os fins... Por exemplo, os fins das portagens é para a manutenção e construção de estradas e pontes. E para quem quer aliviar a vida, o custo de vida em Moçambique nos próximos 100 dias, eu acho que não é prioridade construir uma nova ponte.
Eu penso que é prioridade baixar o preço do combustível, é prioridade baixar o preço dos produtos essenciais básicos de consumo que nem temos, não é? De subsidiar as empresas transportadoras para trazerem mais mercadorias ao país. Voltar à ideia de subsídios? Voltar a subsidiar os portos, as empresas transportadoras, todo aquele setor. Eu volto já a esta bancada dos políticos.